O título da minha mensagem, eu escolhi ela para ser como a necessidade de heróis, porque meu público-alvo é o público que eu já venho trabalhando desde 2009, é mais basicamente com jovens e adolescentes. Eu acho que é um nome de um título que atrai muito esse público, fala muito a linguagem desse público. Eu gosto como publicitário também, dar uma conotação maior na palavra heróis, porque eu acho que esse ano, talvez provavelmente, foi o filme que foi mais falado, ou é o filme mais visto, mais sucesso no mundo inteiro. Então eu gosto de fazer essa brincadeira, né? De você pegar algo, uma mensagem e trazer um conteúdo diferente. Eu acho que consegue falar uma linguagem mais direta aos jovens. Como eu falei, eu tenho trabalhado há 3 anos com jovens e essa mensagem, na verdade, ela é fruto de um estudo, de um discipulado que nós tivemos há algum tempo atrás lá na nossa igreja, e que, na verdade, esse estudo, essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração, assim, ela fez um grande diferencial, assim, na minha vida. Tanto na minha vida pessoal, na minha vida, no meu caminhar com Deus, como também na minha vida ministerial, até também eu estar de volta ao Jocum depois de 3 anos, tem um pouco desse conteúdo. E também falo muito sobre o que eu acredito hoje, como é o meu dever como cristão, como é o dever do cristão em relação à palavra, em relação a como se deve se comportar. E, na verdade, por causa do tempo também, a mensagem não é tão curta, né? Ela é um resumo. Então, eu não sei se quem assistiu, ontem eu estava conversando com o meu amigo do quarto, o Thiago, quem assistiu aquele filme Homem-Aranha, e tem uma cena que é muito conhecida, quando o tio Ben ele vai falar com o Homem-Aranha, que é o Peter Parker, ele fala uma frase que se tornou muito conhecida, né, de grandes poderes e grandes responsabilidades. E ontem eu estava conversando com o Thiago, eu comecei a trazer essa mensagem assim, para a minha vida, partindo do princípio do que esse estudo me ensinou, que os grandes poderes da minha vida é tudo aquilo que eu tenho aprendido de Deus, sabe? Tudo aquilo que eu tenho vivenciado com Ele, todo o cuidado que eu tenho tido, Ele tem tido comigo, a graça dEle, a misericórdia dEle, a oportunidade de estar aprendendo o Evangelho a cada dia mais. Então isso para mim eu posso aprender que é um poder que eu tenho tido, é um grande poder, e com consequência disso traz uma certa responsabilidade na minha vida, uma responsabilidade de eu ser testemunha na minha casa, ser testemunha do Evangelho de Cristo entre meus amigos, entre a minha família. Então eu comecei, ontem viajei e falei, então o tio Ben estava falando isso para mim também. Então já que nós vamos falar sobre a necessidade de heróis, vamos falar um pouco sobre quem é um herói, né? É o Stark aí. Tem uma frase que eu achei muito legal, que fala que... eu sou fã do Wolverine também, essa não gosto não. Um herói é alguém que faz o que os outros gostariam de fazer, mas não tem coragem. Um herói é aquele que todo mundo gostaria de ser, mas por covardia, por medo, ninguém tem coragem de fazer o que um herói faz. Então, vamos trazer 3, como eu já me falou, umas ação de pergunta aqui. As pessoas da nossa geração, da nossa sociedade, ela deve mirar em quem hoje? Quem são as pessoas quem são os alvos que a sociedade deve se espelhar no nosso dia de hoje? Eu vejo hoje as pessoas que estão sendo referência na vida de outras pessoas são pessoas que não têm nada a acrescentar na vida de ninguém. Eu vejo crianças botando o cabelinho igual da Neymar, mais feio pra caramba, todo tio, eu quero tiara sendo referencial. E nós, como nós temos sido referencial a essas pessoas? Será que nós temos sido exemplo para essas pessoas nos querer ser igual a nós? Será que nós temos dado bons testemunhos para essas pessoas querer ser igual a nós? E mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que vivem o Evangelho de verdade, sabe? Nós precisamos cada dia mais de heróis de verdade, não pessoas que venham apenas
pregar o Evangelho, porque tem um amigo lá na minha cidade, no Espírito Santo, que ele fala que falar até periquito fala, mas o lance é você viver aquilo que você fala. Nós precisamos hoje de heróis, de pessoas, de homens e mulheres que, mais do que palavras, elas venham apresentar o Evangelho através das suas vidas, que eu acho que isso que conta muito mais forte do que qualquer pregação. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em 1 Coríntios 11, 1. Mas eu quero que você fale amém ou não amém, pai? 11, 1. Beleza? 11, 1. Fala, sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só isso, pessoal. Então aqui o Paulo estava querendo dizer, literalmente, copia tudo que eu faço. Seguinte, faça tudo que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo igual que Cristo está fazendo, então você pode fazer o que eu estou fazendo. E essa, eu acredito que como cristãos, nosso chamado é ter que trabalhar para fazer imitadores, pessoas que venham nos fazer igual a gente está fazendo, que é imitando Cristo. Nós temos que fazer pessoas que venham ser, que venham ter um desejo de nos imitar em todas as nossas atitudes, em todos os nossos passos. E o que eu vejo que Paulo aqui, ele era muito corajoso, assim, ele sabia o que ele vivia. Eu fico me perguntando, será que nós temos essa coragem de poder chegar um dia para falar para alguma pessoa, é o seguinte, velho, faça tudo o que eu estou fazendo, porque eu sou imitador de Cristo. Eu acredito seriamente que aqui mesmo pode ter pessoas que possam falar isso, sabe? Que possam testemunhar isso. E para mim, quando Paulo fala isso, ele não tem sido, isso não é um orgulho, isso não é uma prepotência, isso não é uma arrogância, isso é bíblico. Entendeu? Você fazer pessoas te imitar, pessoas ser igual a você, como o Benjamin acabou de falar, é o ID, é você fazer discípulos, é discipulado isso. Então eu acho que o papel do herói nos dias de hoje é você ter uma vida de exemplo suficiente para despertar o desejo das pessoas ser igual a você. E entre algumas características dos heróis do dia de hoje, eu gostaria de falar sobre duas. Uma lá em 2 Coríntios 6, 14 e 18. Só 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Então, uma característica muito marcante que eu vejo para nós tomarmos exemplos para a sociedade é nos sermos separados. Desse mundo nós aprendemos lá em Gênesis, lá em Gênesis 1, eu vejo que Deus ele sempre teve esse intuito de separar a luz das trevas. Então sempre Deus ele trouxe mostrar que o desejo dele sempre foi separar a luz das trevas. E uma verdade que a gente sempre soube que Jesus é verdade, mas que a luz somos nós. Eu estava ontem meditando assim, eu pude desenhar, rabiscar algumas frases assim, e que eu vejo assim que o mundo cada dia mais está andando no caminho da escuridão, sabe? O alvo é Cristo, mas o mundo anda numa direção totalmente contrária. E o mundo, com o desejo de encontrar a luz, eles, no desespero, eles vão atrás de qualquer luz que aparece, sabe? Qualquer pisca de piscar de esperança, o mundo está indo atrás. Eu acredito que o dever de todo cristão e o chamado de todo cristão nessas horas é deixar a nossa luz brilhar para esses perdidos, para o mundo,
Sabe, o mundo está andando numa direção errada aí nessas horas também que nós temos que deixar a nossa luz brilhar. Porque uma coisa é nós sabermos que nós somos luz. E outra coisa, nós entendemos que nós temos que agir como luz. É uma coisa totalmente diferente. Nós sabemos quem nós somos, nós não agimos de acordo com quem nós somos. Nosso dever de deixar a luz brilhar é para fazer essas pessoas conseguirem enxergar a verdade. E essa verdade nós sabemos que é Jesus. Tem uma história que fala que havia vou só ver essa história. Um certo homem que viajava de cidade em cidade, vendendo remédio para a gripe. Infelizmente ele não tinha muita sorte vendendo aquele remédio. Não porque ele não era um bom remédio, ou porque ele não era um bom vendedor, porque na verdade ele era. O problema é que ele tinha uma tosse horrível. Bem no meio da sua conversa sobre como aquele remédio era bom, ele caía no chão tossindo e cuspindo, tentando respirar. Geralmente nesse ponto, a maioria saía, não querendo ouvir o resto. Finalmente um dia, alguém no meio da multidão gritou: por que você não mesmo compra o seu remédio e nos mostra como ele funciona? E é isso exatamente que o mundo está gritando para nós quando nós tentamos, entre aspas, vender Jesus, sabe? Nós tentamos, eu tento passar que Jesus, ele possa fazer um grande diferencial na sua vida, mas quando você pergunta o que ele tem feito na minha vida, eu não posso falar nada, porque ele não tem feito nada, não é por causa dele, mas é por causa da gente. Nós tentamos vender algo que nós não compramos, nós tentamos dar algo que nós não temos. E a verdade é que nós achamos muitas vezes que o mundo ele é tão estúpido e cego, mas não é isso. É a nossa vida que está mostrando como verdadeiramente é. E isso não deve ser assim, porque Deus não tem nos chamado para nós sermos luzes mesmo. É como eu falei, Deus tem nos chamado para nós sermos luzes, para fazer com que as pessoas consigam enxergar a verdade que é Cristo. Um outro ponto que eu acho também muito legal frisar, que todo herói ele é chamado para influenciar. Isso que eu pareço com esse cara aí, né? Sonho mesmo. Legal. Deixa eu falar uma piada. Eu queria fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de influência? Será que as pessoas podem olhar para você e querer saber por que você é diferente? E o que torna você diferente das outras pessoas? Será que é seu jeito de vestir ou é convicção de quando você fala algo, eles escutam e eles acham que você é diferente? Será que talvez o seu poder aquisitivo é a paixão que eles conseguem ver nos seus olhos? Naquele livro do Modelo Social do Antigo Testamento, ela fala muito sobre influência. Eu acho que o chamado do cristão é ser influente mesmo. Eu acredito que Deus, desde o princípio, Ele quer que nós sejamos influentes, sabe? Porque nós somos conhecedores da verdade, nós conhecemos a verdade, nós podemos discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Mas que, na verdade, nós estamos sendo mais influenciados do que sendo influenciadores. E hoje em dia, você tem ideia, é tão fácil você ligar a televisão e ver um artista que é crente, você fala, será que esse cara é crente ou não? Porque, não estou nem julgando esses artistas, não cabe. Mas é porque o crente e o não crente, eles se tornaram tão parecidos, sabe? Eles se tornaram tão parecidos e o interessante é que Deus nos chama para ser separado e nós estamos sendo tão iguais assim aos perdidos, ao mundo, entendeu? Nós temos se misturado tanto com o mundo que dificilmente nós conseguimos discernir quem é quem. E eu ontem estava brincando assim, será que talvez o mundo está se tornando melhor e está se tornando mais santo, ou se talvez os filhos de Deus estejam se parecendo mais com os filhos do diabo? Você entendeu? E eu faço uma pergunta, será que nós estamos influenciando ou será que nós estamos sendo influenciados? Para finalizar, as pessoas estão esperando por um herói. Eles querem algo ou alguém para seguir, e você tem uma escolha. Pode ser mais um e ser influenciado, ou você pode mudar de direção.
Você pode declarar a verdade e liderar aqueles que querem viver a verdade. Deixar eles verem algo diferente de você, algo que é real. Para influenciar, você tem que ser diferente. E ser diferente é uma decisão de deixar Jesus reinar na sua vida. Seja um herói. O mundo está precisando de mais. Isso aí.